Passo a palavra ao ministro Walter Alencar Rodrigues para relatar todos os processos de vossa relatoria. Informo a Vossa Excelência que tem um pedido de sustentação oral do Dr. Emerson de Araújo Beltrão e José de Freitas Ataíde Cavalcante, que requerem produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do processo 38.359 de 2021, relatado pelo ministro Walter Alencar Rodrigues. Informo que o Dr. João José de Freitas Ataíde Cavalcante não compareceu para produzir sustentação oral requerida. Concedo a palavra ao relator para apresentar resumo do seu voto ou se requer dispensa. Requeiro a dispensa, senhor presidente. O senhor representante do Ministério Público deseja se manifestar? Senhor presidente, senhores ministros, eminente relator, apenas para observar que houve a delimitação adequada das responsabilidades, tanto na instrução técnica, quanto na manifestação do Ministério Público, quanto na proposta que será em breve submetida pelo relator, com ajustes que, penso eu, aperfeiçoaram a proposta original da instrução, então, delimitando, inclusive, a eventual projeção sobre a jurisdição dessa Corte de Contas de procedimentos apuratórios conduzidos em outras instâncias. Então, me parece que o processo está adequadamente instruído em todas as suas fases e apenas endosso a manifestação do Ministério Público, adiantando desde logo que também acompanho o entendimento do nobre relator que aperfeiçoa essa proposta. Concedo a palavra ao Dr. Emerson de Araújo Beltrão para produzir sustentação oral por 10 minutos, sem a parte, em nome de Jefferson Vital Carpina. Excelentíssimo senhor presidente, em exercício da primeira Câmara, Jonathan de Jesus, eminente relator, o ministro Walter de Alencar Rodrigues, ministro Benjamin Zimler e ministro Augusto Sherman, ilustre representante do Ministério Público, nobres servidores desta Corte. Eu lembro que há 14, 15 anos atrás, como pregoeiro, eu tinha como norte, como baluarte, as decisões dessa casa. Aguardava ansiosamente pela divulgação dos boletins informativos para eu poder passar para o meu pessoal, para que a gente pudesse seguir as decisões dessa Corte. E hoje, para mim, é uma honra estar aqui na presença de Vossas Excelências para poder defender o defendente nesse caso. Tá? A presente tomada de contas especial, ela tem uma característica bem intrínseca. Qual é? Se passou o fato num depósito de suprimento de uma unidade do quartel do Exército, em Recife. Na sindicância que foi feita, no processo administrativo que foi feito, não foi levado em consideração diversos fatores comumente e popularmente ocorrido naquela unidade, né? Se fala aí num suposto desvio ou uma suposta diferença entre o estoque existente e o físico de mais de 15 mil quilos de carne, considerando aquilo que estava escriturado. E o que é que estava escriturado? Os militares efetivamente arranchados naquela unidade. Porém, as características daquele quartel, ele ultrapassa aquilo que está nos autos. Por quê? Existe uma orquestra, a Orquestra Criança Cidadã, composto por mais de 100 membros, que todos os dias avançava ao rancho daquela unidade. Da onde vinha esse alimento? Da onde vinha essa carne? Vinha do depósito, do 7º depósito de suprimento. E não foi considerado. A todo tempo, na fase administrativa de instrução preliminar, a defesa, os próprios encarregados foram pedidos que se fizesse uma perícia e que se complementasse a perícia existente para que se apontasse a quantidade de carne que fora consumida pela Orquestra Criança Cidadã. Ao mesmo tempo, o 7º Depósito de Suprimento é um quartel que ele fornece gêneros alimentícios para todas as unidades da região metropolitana do Recife, Alagoas, Rio Grande do Norte.
E havia uma rotatividade muito grande de militares que vinham dos seus quartéis buscar gêneros e arranchavam, né? Arranchavam, um termo militar, que significa que aqueles militares eles almoçavam no quartel. No outro passo, o quartel executava inúmeras formaturas, comemorações, dia da intendência, aniversário do mês, churrasco das companhias, em que também se tinha uma retirada de carne, de maneira, apesar de autorizada pelo comando, de maneira informal, né, mas dentro do regulamento militar. Mas não se tinha lastro formal para consumir aquele material. Então, todo aquele gênero foi consumido formalmente, posteriormente, né? Todavia, no referido processo, se aponta que houve esse desvio dessa quantidade de carne, desconsiderando toda essa peculiaridade do quartel, né? Em relação ao sargento Carpina, aqui é ainda mais flagrante a ausência de responsabilidade. Por quê? O sargento Carpina era um simples cozinheiro que trabalhava numa outra companhia a quase 60 quilômetros do quartel que ocorreram essas situações dispostas na tomada de conta especial. Ele, como cozinheiro, ele, vez ou outra, ia buscar esses gêneros no órgão provedor, que era esse quartel. Sempre quando ele ia buscar, ele estava acompanhado de um motorista. Havia um pedido desse material, que ele só podia pegar aquilo que estava nesse pedido, e quando ele chegava na companhia dele, ele tinha que apresentar para que fosse conferido o que foi abastecido com aquilo que estava no papel. Então, em todo o tempo, o sargento Carpina ele estava acompanhado, pegava o material já loteado, separado e embarcado para transporte. O sargento Carpina não tinha acesso a senhas, sistemas, recursos tecnológicos que tivesse qualquer tipo de controle daquele material. A única testemunha, e aqui, eminente relator, uma observação importante, porque a testemunha que aponta que ouviu falar, ouviu dizer que o sargento Carpina pudesse realizar qualquer tipo de furto, no processo, houve uma audiência recentemente, ele desmente. Ele fala que falou aquilo por conta de pressão, por conta de uma gestão que queria punir os que estão aqui arrolados. E, nesse sentido, o próprio encarregado do inquérito policial militar, que levantou essas situações aqui dispostas, ele promoveu o arquivamento do inquérito policial em relação ao defendente, o sargento Carpina. Então, o que eu peço a Vossas Excelências, primeiro, é a absolvição do defendente, na presente tomada de contas especial, e, segundo, para que não haja injustiças, porque se levantou aquilo que fora fornecido a mais, sem considerar todos esses fatores aqui levantados. Que se proceda, então, ao invés a conversão do julgamento em diligências, para que seja apurado o que de fato foi consumido. Porque é muito genérico você apurar apenas o que foi consumido a mais, sem considerar aquilo que de fato acontecia no quartel. Então, pela absolvição do defendente e, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência, para que se apure de fato. Inclusive, no relatório, Excelência, a equipe técnica ela fala isso, que, em face da ausência de delimitação, o que compete ao sargento Carpina, o que compete ao tenente-coronel Ricardo, o que compete ao soldado responsável, ao cabo responsável lá pelo depósito. Não se há essa discriminação, não há essa separação. O que há, de fato, é um suposto desvio de algo que não se sabe quanto, onde pegaram uma quantidade fornecida a mais, que foi utilizado nessas atividades do quartel, e estão imputando aqui aos que respondem a essa tomada de conta especial. Por fim, agradeço, mais uma vez honrado, e eu peço a absolvição e, subsidiariamente,
a conversão de julgamento de diligência. Obrigado. Com a palavra, o relator para apresentar seu voto ou minuta de acordo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo 7º depósito de suprimento em desfavor dos senhores Ricardo Antelo Macedo, Everardo Gomes da Silva Júnior, Jefferson Vital Carpina, dentre outros. O tomador de contas verificou o fornecimento a maior de 15.053 quilos de gênero frigoríficos, carne bovina, carne de frango, carne suína e pescados, ao 7º depósito de suprimento no exercício de 2018. Dessa forma, a presente TCE trata do desfalque, desvio ou desaparecimento desses bens que totalizaram o referido prejuízo de R$ 294 mil. No âmbito do TCU, tiveram a responsabilidade excluída os responsáveis em cujos períodos de gestão não abrangeram a totalidade do exercício de 2018. E cito os responsáveis. A unidade técnica baseou-se na ausência de discriminação pelo Comando do Exército da responsabilidade para cada parcela do débito. Assim, no entendimento da Audi TCE, permaneceram como responsáveis apenas os gestores que poderiam ter a imputação da totalidade do débito por haverem permanecido na função ao longo de todo o exercício de 2018. Dessa forma, foi realizada a citação de Ricardo Macedo, Eduardo Bem-vindo, Jefferson Carpina, Ricardo Freitas e Anderson Silva, pelo débito solidário de R$ 294 mil. Eles foram citados para apresentar alegações de defesa em face da seguinte irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação de recursos destinados ao fornecimento de gêneros alimentícios do 7º Departamento de Suprimento, consubstanciada, sobretudo, na diferença verificada entre o estoque de frigorificados que deveria existir e o estoque existente, considerando o consumo diário a partir da quantidade de efetivos alimentares autorizados, militares a serem alimentados nas unidades abastecidas. Tal citação fixou como data original do débito, para fins de correção monetária e juros, o dia 31 de dezembro de 2018, por se tratar de ato continuado, observado em todo o exercício e a data ser mais benéfica aos responsáveis. Após a regular citação, apenas o senhor Eduardo Bem-vindo e o senhor Jefferson Carpina apresentaram defesa. Os demais não compareceram. A unidade técnica, após demonstrar a ausência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, além da inexistência de boa-fé dos agentes públicos, propõe julgar regulares com ressalvas as contas de Eduardo Bem-vindo, dando-lhe quitação, bem como rejeitar as alegações de defesa aduzidas pelo senhor Jefferson Carpina e julgar irregulares suas contas. O Ministério Público concorda com a essência da proposta, sugerindo apenas que as contas do senhor Eduardo Bem-vindo sejam julgadas regulares sem a oposição de ressalva. Acolho o encaminhamento alvitrado pela unidade técnica, cujas razões incorporam o meu voto, bem como o adendo do parquê especializado. Mostrou-se adequado o prosseguimento do processo apenas em relação aos responsáveis que tiveram seu período de gestão integralmente exercido no exercício de 2018, tal como proposto pela unidade técnica. A medida de delimitação dos responsáveis resguarda o erário, além de ter sido adotada com respaldo na jurisprudência pacífica deste tribunal. É pertinente consignar
que há diversos precedentes do TCU explicando que a solidariedade é benefício do credor e não há irregularidade na imputação de débito solidário à parcela dos devedores. Regularmente citados, apenas os responsáveis Eduardo Bem-vindo e Jefferson Carpina apresentaram defesa. Os demais permaneceram silentes, razão pela qual declaro-lhes a revelia. As alegações de defesa do Sr. Jefferson Carpina não merecem acolhimento. Conforme descrito no relatório de sindicância, o responsável exercia a função não apenas de ajudante de cozinha ou cozinheiro, mas também de encarregado do depósito de gêneros alimentícios frigorificados, bem como era o responsável pela retirada dos alimentos. Ademais, era responsável pelo transporte dos alimentos, bem como pelo recebimento e armazenagem na unidade de destino. Segundo apurado pelo tomador de contas, o Sr. Jefferson Carpina sacou os gêneros alimentícios sem observar as regras de controle estabelecidas. Portanto, ao ignorar tais regras, impediu a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos relativos à diferença de estoque apurada de 15 mil quilos de gêneros frigoríficos, resultando em dano ao erário, uma vez que compete ao gestor o ônus da prova quanto à correta utilização desses recursos. Por esse motivo, refuto as alegações de defesa do responsável Jefferson Carpina, devendo suas contas ser julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa do artigo 57. Trato dos demais responsáveis, também portanto, enfim, julga regulares as contas do senhor Eduardo Bem-vindo, dando-lhe quitação, e regulares as do senhor Jefferson Carpina, bem como a dos responsáveis revéis, senhor Ricardo Antelo Macedo, Anderson Silva e Ricardo Freitas, com imputação de débito no valor histórico de R$ 294 mil. E o acórdão é no sentido de excluir da relação processual o Elton Cardoso e outros, acatar parcialmente as alegações de defesa do senhor Eduardo Bem-vindo, e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena, considerar revés os responsáveis Ricardo Macedo, Anderson Silva e Ricardo Freitas, rejeitar as alegações de defesa do senhor Jefferson Carpina, julgar irregulares as contas do senhor Jefferson Carpina e outros, aplicar-lhes multa, autorizar a cobrança judicial e dar ciência desta deliberação. É como voto. A matéria está em discussão, em votação, aprovada.